ver se assim funciona. Fala, Opa, Pedro. Vamos ver se vai. vamos ver se vai. Cara, é pior que assim, eu não sei se é aqui, mas eu tô no Itaim com a internet, meu, enfim, não Também deve ser o tô, horário. tô aqui na bandeira paulista. Eu tirei o Wi-Fi e deixei no 4G aqui. Vamos ver se Eu fiz fica a melhor. mesma coisa. Vamos ver se vai. Legal. Então, puxando o gancho, né? Assim, fazer conta de quanto que uma companhia vale continua sendo o valor presente do fluxo de caixa futuro. Se a empresa não está dando lucro agora, em algum momento tem que dar. Então, você investe por causa disso, né? Você coloca uma grana porque aquilo vai te dar algum retorno. E aquilo tem que ser via geração de caixa. Bom, mas para você atribuir valor justo para uma empresa, uma variável super importante é você tentar entender quais são as vantagens competitivas daquela empresa e quais são as ameaças, para você ver o quão arriscado é. E uma vantagem competitiva, lá no passado, era ser muito amigo do rei. Depois, em algum momento, passou a ser uma marca global, né? Kodak, Xerox, Ford. Depois passou a ser, sei lá, distribuição. Você tem uma rede de distribuição, de forma que você feche o mercado para os outros, né? Então, Nestlé, Ambev e tal. O que é vantagem competitiva hoje em dia, na nossa opinião? É muito do que você falou. Adaptabilidade, flexibilidade, porque como as coisas estão mudando muito rapidamente, se a empresa é quadradona, ela pode morrer, porque ela não se adapta a uma nova forma de acessar o cliente. E normalmente a gente precisa sempre de uma régua, um norte, para tentar, olha, essa empresa aqui é isso. Você tem que meio que ter uma forma concreta de tentar ver quem que é o top, né? Todo mundo faz isso. Então, se você for ver o Garantia, história do banco, Jorge Paulo, Marcel, Beto, eles se espelharam no que tinha de melhor do mundo. Adaptou para um caso Brasil, mas foi lá e pegou meritocracia da Goldman Sachs, pegou excelência de management da GE e muito de obsessão com custos, por exemplo, do Walmart, que eram os grandes nortes, né? Então você vai aprendendo com. Hoje, quem são os grandes heróis do mundo aí? Não é o Goldman Sachs, GE e Kodak. Mudou. Se você for lá no mundo, é Jeff Bezos, né? Você vai ter nuances de Elon Musk, você vai ver o Jack Ma, e não precisa ir muito longe. Aqui no nosso quintal, um grande exemplo é a Magalu. Não tem que ficar tergiversando, né? É os caras, olha o que eles fizeram. O que eles têm que os outros não têm? Aí você começa a balizar, usar como comparativo. A cultura corporativa é muito forte, muito orientada a cliente, tem pessoas muito boas no que fazem, assim, várias, não é um, não é showman, você tem que ter vários, não dá para você ter uma grande estrela, você tem que ter uma constelação. Então você pega a mãe, né, a Luísa Trajano, que conhece, o filho é super competente, o Fred, o financeiro, o Beto, está lá há muitos anos, junto com o Fred. Aí você vai ver a história do André Fatala, também um cara espetacular. Aí você vai indo atrás, o Fabrício Garcia, e você vê que eles são muito unidos, competentes no que fazem e dança conforme a música. Então lá atrás teve que crescer, compraram bastante lojas, lojas Sim. Maia, lojas do baú para crescer. Aí não é isso, não vale, não vai funcionar. Você vai quebrar, você vai ficar comprando, se endividando e não vai funcionar aquele modelo antigo. Aí entraram com tecnologia, aprenderam a se adaptar, foram para as redes.
Então, assim, é uma grande régua que a gente utiliza para ver se as outras empresas estão tomando o rumo que a gente acha que funciona, é usar a Magalu como régua. E a gente vê que antes da gente considerar a Magazine Luiza como régua, gente muito mais competente que a gente já estava fazendo isso. Então, não foi surpresa para a gente ver o Galó da Renner indo lá na Magazine para aprender como é que faz. Então, imagina, isso revela algumas coisas sobre a Renner. A Renner, que talvez uma das varejistas mais bem-sucedidas da Bolsa, cultura corporativa forte, meritocracia bem tocada, reconheceu que a Magalu estava fazendo coisas bem melhores do que ela E e foi, né? foi lá. Então, isso, para mim, é ponto positivo para a Magalu, que ela está sendo a mentora. E mais positivo ainda para a Renner, que teve a humildade para ir lá aprender. Então, assim, o jeito da gente ver se um negócio é bom ou se um negócio é ruim, ao longo do tempo ele vai mudando. Você tem que aprender a ir se adaptando. Então, marca é importante, tal, mas flexibilidade e facilidade para aprender que está sendo cada vez mais importante. E aí você consegue fazer sempre uma analogia de uma empresa com um ser humano normal, com uma única pessoa. Então, um coletivo de pessoas você pode simplificar para uma única pessoa, né? O que é uma pessoa boa hoje, um bom profissional? Se adapta, tem capacidade de aprender, ele tem um certo autodidatismo, porque não está tão fácil na prateleira que você tem que fazer. E teve para mim foi uma palestra assim que foi um soco no estômago do Falcone, Vicente Falcone, e ele falou um negócio interessante. No passado, para você tentar entender o que o mundo seria no futuro, bastava você estudar o passado, porque nada mudava. Então, na década de 50, Exato. na década de 50, como é que você ia se preparar para a década de 60 e a década de 70? Ah, estuda como é que foi a década de 30 e a década de 40, meio que estuda o passado, E decora o faz. passado. Vai ser isso. E hoje? E aí começa a perder relevância, e isso é assustador. Começa a perder relevância esse sistema cartesiano padrão educacional que a gente tem. Porque tá muito arcaico, voltado para o passado, e não desenvolve essas habilidades que hoje são mais valiosas. Não, muito. Eu acho que isso que você falou, e essa comparação que você fez com o indivíduo, né, é uma coisa que a gente está enxergando muito, né? Porque isso tudo que você falou da cultura no final é muito importante também o propósito para você conseguir atrair talento, né? Porque no final do dia, se você também não consegue atrair talento e construir isso, vai ficar muito difícil de você ter essa adaptabilidade, né? Que vai ser um diferencial. Mas a gente vê hoje, né, especificamente no mundo de tecnologia, a falta de profissional no mercado, né, especificamente no Brasil, que já vem preparado para esse mundo, né? Então a gente está até começando a enxergar, e aí tem empresas de educação que a gente conhece e conversa, além de outras startups também, esse mundo de educação começando a mudar também. As pessoas estão entendendo que você tem que ser um pouco mais multidisciplinar. Só que o status quo, né, enfim, o sistema todo ainda vai demorar muito, né, para mudar. Mas a gente está vendo as pessoas agora procurando muito mais cursos de 2, 3 anos, né, para aprender a desenvolver, para aprender, enfim, a como testar as coisas, como fazer produto, como, enfim. Então, acho que e leva um tempo para acontecer, né? E aí, essa analogia, voltando para a empresa, se você tem uma estrutura, um legado ali que você tem que carregar, né? É super complexo. E não só um legado de sistemas, mas um legado de pessoas também, né? E o legado de sistemas, o que a gente vê às vezes é que é mais fácil você jogar tudo fora e começar de novo do que você também pegar e querer mudar o sistema que você tem, né? Mas vai falar para o cara que está lá de Haiti há 15 anos na empresa, né? Que você tem que, de repente, acabar com o trabalho dele e fazer outro. Existe uma resistência muito grande, né? Então, e é difícil você enxergar isso de fora, né, Breda? Não é fácil. Agora, olha como que são as coisas. Várias empresas estão cada vez mais reforçando internamente alguma espécie de treinamento. Tipo, o limite disso é Google Campus, né? Os caras têm praticamente uma escola ali dentro.
A Magalu vai fazer também. Mesma coisa. Vai ter uma espécie de quase uma faculdade de tecnologia para eles. Por quê? Porque não vem pronto. Não vem. Ficou para trás. Então, assim como as empresas vão se adaptando ao longo do tempo, nós, investidores, temos que ir entendendo e adaptando, ver o que é vantagem competitiva, o que não é. Só que por detrás disso, o sistema educacional também que vai ter que fazer e não está fazendo. Então, a gente vai ter que cobrir esse gap. Então, por exemplo, todo conhecimento é válido. Ótimo. Verdade. Tudo ajuda. Só que a gente está sujeito à lei da escassez. Não tem jeito. Você tem, sei lá, 12 horas úteis por dia para aprender alguma coisa. Então você não vai conseguir aprender tudo. Então você vai ter que se adaptar. E aí, nada contra vegetação, eu acho maravilhoso, gosto de viajar, eu vejo essas coisas. Mas o tempo que a criança está aprendendo sobre tundra no Brasil, não era melhor ter um jogo ali, um joguinho interativo sobre que remete algo na cabeça da criança sobre negociação, argumentação, ou por que você ensinar, sei lá, alguma revolta lá de 1700 e pouco aqui no Brasil que ele nunca ouviu falar, nunca vai mais ouvir falar depois de adulto, e você ocupar esse espaço com noções de programação, né? Porque programação tem um conhecimento bacana por detrás, tem a lógica, você consegue entender a linguagem que é universal, para tudo que você está fazendo tem, né? Por que você, ao invés de aprender alguma revolta do passado, não aprende Python? Então, assim, só que se você falar isso numa universidade, você vai ser chicoteado em praça pública. O que você vai fazer? Como empresário ou como alguém querendo contratar pessoas? Vai ter que formar dentro de casa. Então, isso tudo para falar que as empresas, que, assim como pessoas, tiverem mais capacidade de aprender, e assim, aprender por si própria, uma curiosidade inata, vai largar na frente, está largando na frente. E isso vale alguns bilhões, não é pouco. Empresa que, olha os múltiplos, né? Olha as empresas inovadoras que está acontecendo. E tem um negócio interessante, assim, acompanhando muito a história da Magalu, né? Eles iam, assim, beber de conhecimento no Vale do Silício, né? Pô, é lá que as coisas estão acontecendo e tal. Sim. Depois de um tempo passou a não ser mais. Aí começaram a ver outras coisas. Pô, Israel é fantástico em tecnologia, o incentivo que eles dão para empreendedor. Aí começaram a ir também para a Finlândia. E depois que descobriram a China, não dá para comparar. Não dá para comparar o que estão fazendo na China em larga escala com outros países. Então, assim, isso vai mostrando mais ou menos até como o eixo de conhecimento no mundo vai mudando. Está mudando. E muda rápido, né? Muda rápido. Você falou 3 já em Estados Então, Unidos, Israel assim, e China. para a gente, o que é vantagem competitiva super importante, precede valuation, depois precisa de valuation, porque nada vale infinito, Claro. perfeito. Mas precede valuation é cultura corporativa orientada a resultado, valorizar as pessoas, um propósito, né? O cliente, o consumidor percebe algo mais naquela empresa, mas e ali dentro você tem pessoas com uma capacidade de adaptação muito forte. Isso é o principal. Deu uma falhada, mas voltou. Tá me ouvindo? Voltou. Ali dentro, você falou. Ali dentro, assim, tem que ter pessoas com uma capacidade de adaptação muito forte. Então, isso para a gente é uma baita vantagem competitiva. Tem uma outra coisa que o pessoal da TOTUS me ensinou, quando a gente era acionista lá atrás, né? A gente, com a cabeça meio errada, você investe em companhias aqui no Brasil e fica com medo das ameaças dos gigantes, né? Então você vai na TOTUS e fala, meu Deus, um dia a SAP ou a Oracle Vai chegar e podem vai. quebrar a TOTUS, né? Pô, vou investir na Localiza, lá atrás, né? A Aves e a Hertz pode machucar a Localiza.
Ou vou na Magalu. Um dia a Amazon quebra a Magalu. E, na verdade, todas as vezes, o feedback que eu recebi é o seguinte: a ameaça não vem de cima, vem de baixo. E aí você vê o seguinte: quem que incomodou a Localiza? A Movida, veio de baixo. Quem que incomodou os bancões? XP, veio de baixo. Quem que incomoda os bancões agora, os fintechs? Então, assim, quem que vai incomodar o status quo? Quem que incomoda a Cielo? A Stone começou numa garagem. Então, isso quer dizer que escala, tempo, histórico não é mais garantia, né? Não é mais. Então, isso daí abre muito o leque. Abre muito. Não, abre muito o leque. E o Brasil é um país difícil de operar também, né? Por isso que fica difícil do cara vir de fora, porque Brasil é difícil. A gente vê os empreendedores aqui e o cara que consegue achar um veio ali por baixo, esse cara consegue, enfim, se colocar. E aí, até nesse contexto, tinha uma pergunta aqui que eu coloquei que bate exatamente nesse ponto, né? Porque o que está acontecendo agora também é que não é mais... A empresa ela não tem mais que mudar, né, por uma questão de eu vou crescer um pouco mais, eu vou crescer um pouco menos. Começa a passar a ser um negócio existencial. Né? Pô, quando você tiver aí uma empresa, sei lá, de 5, 10 bi, o cara começa a falar, cara, eu não sei se daqui a 3 anos meu modelo de negócio vai existir. Né? E aí a gente começa a ver esse ecossistema de tecnologia, né, em diferentes verticais nascendo. Como que você acha que as empresas... Você acha que M&A, enfim, investimento indireto, ou as empresas ficarem mais perto desse ecossistema, você acha que é uma forma de defesa? Enfim, como que você enxerga um pouco esse movimento? Eu tenho visto um negócio um pouco mais feio de defesa, porque é o seguinte: você está perto, igual a Cogna faz, o Itaú faz, de ficar perto do cubo, por exemplo, ali, em contato com o pessoal que está na vanguarda de inovação, é uma forma de você se manter atualizado e não ficar para trás. Então, cada um tentando manter o seu labs, né, de inovação, acho que participar das feiras, congressos do mundo, ver o que o pessoal está fazendo é o mínimo que você faz para não manter a cabeça sempre jovem e criativa, né? Só que uma outra forma mais feia das empresas tentarem proteger um pouco o seu feudo, na minha opinião, tem sido essas políticas, que na verdade, política de inclusão, que a princípio é bacana, mas a gente está percebendo que na verdade isso é para criar barreira de entrada. Então você faz o seguinte: olha, você tem que ter no conselho X% de tal gênero, X% de tal gênero, você tem que ter diferentes raças, você tem que ter tal. Na empresa você tem que ter isso, tem que ter o ISD, você tem que estar. Porque quando você faz tudo isso, o que acontece com uma pessoa que está começando? Não dá. Ela não consegue. Então ela não consegue ficar em conformidade com tudo isso. Então, na prática, essas grandes empresas estão criando barreiras de entrada, disfarçadas de virtudes. Então você vê o seguinte: um cara muito grande hoje, um empresário gigante, ele começou ali empreendendo na garagem, sabe, com o rodapé descascado e tacando pau no negócio. Sei lá quem eu estou contratando, entrega resultado aí. Tô nem é isso, se é homem ou mulher, contrato quem tem que contratar. Depois, quando ele ganha muito tamanho, muita relevância, ele começa já a criar esse tipo de atmosfera e de discussão. Pode ser coisas relacionadas à diversidade ambiental, alguma coisa de governança, pode ser também, que a princípio ajuda, mas a gente está percebendo em várias empresas que o intuito final não é esse. É criar barreira de entradas para os pequenos, porque os pequenos não conseguem ficar compliant, ficar em conformidade com tudo. Não tem estrutura. Porque você fala, cara, eu tenho que pagar as contas aqui, depois eu vou ver. Né? Depois eu vou tentar embelezar ou ficar bonito para a sociedade. No começo eu tenho que fazer produto, entregar, faturar, pagar imposto para o governo, porque o governo
pega um pedaço do meu faturamento antes de eu ter lucro. Então é uma vida desgraçada do empreendedor no começo. E se ele tem que, desde o começo, ter a mesma regulação, a mesma preocupação que o grandão tem, ele não consegue. Então, do ponto de vista do empresário, se ele quiser, tirando esse assunto, se ele quiser se preparar, tá antenado, eu acho que tem que ter nativos digitais dentro da sua empresa, tem que ter uma garotada nova, que é outra cabeça, né? Ele já nasceu no mundo da internet, da programação. Um cara mais antigo vai ter mais dificuldade, embora possa entender, mas ele vai ter uma dificuldade. E tem que estar em contato aí com esses laboratórios de tecnologia, conferência. Hoje está cheio de lives aí com uns caras interessantes pra caramba, para você escutar. Eu acho que é a única forma, viu? Mas E M&A, você acha que começa a ter muita empresa comprando, enfim, outras dando, enfim, você acha eu que... acho que assim, o que a gente já viu? O M&A, ele ajuda se a empresa compra, do ponto de vista de quem compra, né? Então, do ponto de vista de quem vende, às vezes o cara montou um negócio do zero, colocou 50 mil reais, ele quer botar um dinheiro no bolso, acabou de receber uma oferta de 10 milhões, ele pode ter todo o interesse do mundo em vender e tchau. Beleza. Então eu vou tirar esse ponto de vista. Do ponto de vista do comprador ou do sócio minoritário da empresa que está comprando, o M&A ele funciona se a empresa compradora, vou falar o M&A do ponto de vista de tecnologia, a empresa que está sendo comprada é uma empresa de tecnologia, por exemplo. Só vai funcionar se a empresa que compra tem capacidade de absorver esses profissionais, escalar eles para o negócio inteiro. E quando uma empresa tradicional, quadradona, compra uma empresa de tecnologia e coloca esses caras que estão acostumados a trabalhar de camiseta e bermuda, junto com aqueles caras que no verão estão de terno e gravata, Tá não vai vendo? funcionar. Não vai funcionar. O cara de bermuda vai esperar dar os 2 anos dele e falar tchau. Agora, se a empresa tem já a cultura apropriada para absorver esses caras e Absorver. escalar eles, aí é porrada. Então, por isso que eu não consigo não usar a régua da Magalu. A régua. Os caras foram lá e compraram a Netshoes. O Márcio entrou ali dentro, aqueles 150 caras lá, programadores da Netshoes entrou ali, o Labs já absorveu. Então os caras têm lá 1.500, eu já perdi as contas, 2.000 engenheiros, pessoal programador, você absorve 150 assim, e você escala Escala. aquele know-how de varejo para as, sei lá, as 2.000 lojas. E aí funciona. Agora, a gente é sócio de empresas que estão olhando empresas de tecnologia para comprar, mas a própria empresa reconhece que não está na hora ainda. Porque se comprar agora, eu vou matar esse negócio que eu estou comprando. Então eu tenho que estar pronto para receber esses caras bons aí. Então o M&A é uma solução boa, desde que você não compre para matar. Não, e a Sim. gente já viu isso já. Às vezes não é nem a sua intenção, mas você não está preparado para fazer isso. Então, um exemplo nesse sentido, pelo menos a minha interpretação, foi a aquisição que o Bradesco fez da Ágora. A Ágora talvez fosse a primeira XP do Brasil, voltado para varejo, baixo custo, mas o Bradesco comprou e não soube fazer aquilo florescer. Não conseguiu absorver. Enfim, meio que entrou na estrutura lá e morreu, né? Virou. Agora está tentando. Entrou e morreu, não funcionou. Então, a M&A por si só não garante. Agora, pô, se conseguir dar autonomia para aqueles caras, ou para eles serem turbinados dentro de uma escala muito maior, aí é espetacular. Não, Eu legal, acho que legal. o santo graal mesmo é isso daí. É você juntar uns caras cabeça boa pra caramba, uma ideia genial, numa estrutura grande para você escalar eles, desde que você não mate eles. Então a gente observa muito isso nas empresas. E tudo passa por aquele processo, começando essa conversa, que é precisa ter essa mudança de mindset, precisa ter essa mudança cultural para não, enfim, para entender, né, e conseguir se adaptar a essas realidades. Realmente é um mundo bastante novo. Nesse contexto, Breda, até o nosso tempo está acabando aqui, mas tinha uma última pergunta que eu queria te fazer, e é uma coisa que a gente está vendo aqui bastante no Gorila.
né, com esse juro real que eu acho que a gente nunca viu na nossa vida, né, aqui no Brasil, Não. a gente está, obviamente, começando a ver uma mudança grande no comportamento dos investidores, né? E cada vez mais a gente está vendo também produtos de investimento melhorando muito em termos de custo, em termos de... E aí, nesse contexto, a gente está vendo muita gente começando a investir lá fora, né? Saindo do mercado brasileiro aqui, que é o mercado que, por exemplo, de bolsa, não tem uma representatividade tão grande da economia, né? Você tem lá os bancos, commodities, aí você tem os casos de varejo agora e tecnologia que estão começando a surgir e indo para um universo lá fora, onde você já tem, enfim, os FANGs lá, você tem as empresas gigantescas, você tem 1 milhão de teses de investimento. Eu queria saber de você assim, um pouco a tua visão em relação a esse movimento, né, da pessoa física, do investidor pessoa física, começando a diversificar para o investimento no exterior, e também se você, como gestor, está olhando mais para o mundo também, está começando, entendo que usar como régua, que é super legal isso, né? Você usa, acho que essa analogia é muito boa, de usar a Magazine Luiza como régua, eventualmente uma empresa internacional como régua também, mas você também está começando a olhar lá para fora. Sim, minha vontade de investir fora do Brasil foi muito aguçada quando eu li os livros do Peter Lynch. Então isso aí, talvez, acho que 2011, 2012. E aí foi uma tentativa de transformar o Black, que já existia, em fundo BDR e consegui em 2014. Em 2014 a gente já investiu bastante fora, mais da metade do patrimônio era fora. Empresas como Nike, Colgate, Coca, Starbucks, Disney, foram empresas bem importantes do portfólio. A Starbucks era a maior posição, Starbucks e 3M. Depois a gente veio para o Brasil por conta de valuation, final de 15, estamos até hoje. Mas acho que eventualmente isso aí vai trocar de novo lá no futuro, quando o Brasil começar a ser meio bolha, começar todo mundo achar que o Brasil é do cacete e os Estados Unidos ficou ruim. Ou seja, está longe para isso acontecer. Mas uma hora acontece. Então a gente tá preparado para olhar. Agora, esse movimento da pessoa física no Brasil, estruturalmente, se for para longo prazo, é bom. Porque ela vai ter uma diversificação de exposição geográfica. Normalmente são ciclos antagônicos, quando os Estados Unidos está muito bem, o Brasil está mal e vice-versa, que é emerging markets versus mercados centrais. E o Então, câmbio também, né, que o ajuda. câmbio, ele vai ter um portfólio mais equilibrado. Ele vai entrar em contato com outras empresas. Isso vai ser legal, porque isso vai ensinar mais sobre investimentos do que simplesmente ficar olhando Vale, Petro, Itaú. Então, ele vai ver outras coisas fora do Brasil. Vai aprender com outros erros também. Então, ele vai se tornar um investidor melhor. Só que aí a gente volta um pouco naquele assunto mais inicial. O mais importante é que ele estude antes, se eduque, porque você vai cometer os mesmos erros com a Vale, com a Petrobras ou com a Amazon, né? Os erros viscerais são os mesmos. Você fica com medo, vende em baixa, aí você fica empolgadão, compra lá em cima. Um negócio que a gente só vai ter certeza daqui a muito tempo, né? O retrovisor é cristalino, né? O vidro da frente não é. Tem um negócio curioso acontecendo e normalmente ele se repete. Se você for ver na história, no final da década de 60, tinha umas empresas nos Estados Unidos, as conhecidas como Nifty 50, as poderosas 50 empresas, que eram vistas, era indestrutível, não tinha como acabar com elas, era a coisa mais poderosa do mundo, né? A tal das multinacionais, ninguém fala mais, né? Essa daqui é uma multinacional, porque era importantíssimo você ser multinacional, agora meio que tanto faz. E aí você tinha lá a Walmart, a GE, a Ford, essas Kodak, estava lá. E era assim, meu, não tem como, né? Empresas que você pode investir, comprar, que não tem erro. Assim, foi o topo de mercado, né? Você criou um apelido para aquelas empresas. No final da década de 90 também teve New Economy, as .com. Então, empresas indestrutíveis, né? Netscape, AOL, assim, acabou com tudo, né?
E hoje tem um apelido de novo, perigoso, né? As FANGs, É. Facebook, Amazon, Apple, Google, Netflix, indestrutível. Daqui uns 20 anos a gente discute o que aconteceu. Então, isso atrai muitas pessoas para investir nessas empresas que têm os méritos delas, muitas delas vão continuar aí e tal, mas não se sabe se o preço Não se sabe. justifica tudo isso e se elas são tão indestrutíveis assim. Você começa a crescer, começa a incomodar, o governo quer começar a taxar você mais, regular, Total. aí daqui a pouco o Jeff Bezos está de saco cheio dessa regulação toda. Ele era 100% da Amazon, agora é 16%, daqui a pouco é 10%, daqui a pouco é 5%, e ele fala, ó, tchau, toca aí que eu vou fazer outras coisas. Então, aí já não é a Amazon dos anos 2000. Muda bem o retorno, né? Já é outro bicho. Já é outro bicho. Então, essa é a parte bonita de investir. Quando você começa a pensar com horizontes de 10, 20 anos, e é difícil. As pessoas às vezes não aguentam um mês. Quando você pensa com horizontes muito longos, você começa a notar essas coisas. Então, Você mas começa a pôr em perspectiva, né? eu queria deixar registrado aqui, nem todo mundo sabe, né, que a gente se conversou com um amigo em comum, né, lá Sim. conhecemos lá na Núcleo e Núcleo. fiquei muito impressionado com o que vocês estão fazendo aí no Gorila, o sistema. Eu acho, desejo todo sucesso para vocês aí. Acho que vai vir agregar muito para essa indústria que está bombando, crescendo e não vai parar, que é o acesso de mais e mais pessoas físicas a produtos financeiros, que antes eram muito caros, hoje estão mais acessíveis. E tem muito dado perdido, né? Tem Sim, muitos dados, muitas muito. aplicações, muitas pessoas, muitos fundos. Dá para organizar isso, dá para Muito. colocar bastante inteligência aí. Vocês estão fazendo isso muito bem. Legal. Breda, muito obrigado mesmo pelo teu tempo, enfim, por ter topado vir bater um papo aí com a gente. Você está sempre convidadíssimo aí, novos temas, enfim, conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo o nosso mercado mudando e os outros mercados mudando, né? Você está sempre convidado aí. Mais uma vez, obrigado, grande abraço e até a próxima. Imagina. Vou deixar salvo aqui para a turma aí. Valeu. Valeu, Falou. abração. Tchau, tchau. Abração.